Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a primeira aula do curso de instalações elétricas para o curso técnico de eletromecânica. Nosso objetivo hoje é discutir os conceitos básicos de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. Essa aula vai ser dividida em duas partes, e esta é a parte 1, onde discutiremos os fundamentos, as características do sistema elétrico e um pouco sobre o cenário atual do sistema elétrico brasileiro. Na parte 2 da nossa aula, vamos discutir um pouquinho sobre algumas tecnologias de geração de eletricidade que estão presentes no nosso sistema elétrico. Sem mais delongas, vamos nessa! Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa compreender aqui, antes da gente iniciar nosso curso de instalações, é perceber que a eletricidade ela está disponível para a gente em duas formas. Pode ser em corrente contínua ou em corrente alternada. Quando nós trabalhamos em corrente contínua, nós temos uma tensão elétrica, uma tensão contínua aqui, que ela é caracterizada pela sua amplitude. Então, uma tensão contínua seria uma tensão que não muda a sua polaridade. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma bateria ou uma pilha, a gente tem muito bem o positivo e o negativo muito bem definido. Uma coisa que não deve se confundir é que a tensão contínua ela não precisa ser constante. Então, se a gente tivesse uma tensão que tivesse essa característica, ela ainda seria uma tensão contínua, visto que ela sempre é positiva. A gente não tem uma troca de polaridade. Contudo, ela não é constante. Quando a gente pensa numa bateria, por exemplo, a gente tem uma bateria de 12 volts, a gente espera ter uma tensão em torno de 12 volts. Na prática, se a gente pegar uma bateria, por exemplo, automotiva, a gente vai perceber que essa tensão vai variar, por exemplo, de 11,5 até 14 volts, tá? Dependendo se a bateria está completamente descarregada ou completamente carregada. Tá? Quanto às formas de se obter a corrente contínua ou a tensão contínua, ela pode ser obtida por meio de processos químicos. Então, nós temos as pilhas e baterias que fazem uso desses processos. A gente pode utilizar o efeito fotovoltaico. Então, um módulo fotovoltaico, ele gera uma tensão em seus terminais que é contínua, ou seja, tem muito bem definido um positivo e um negativo. A gente também pode utilizar uma máquina elétrica, tá? Para poder gerar corrente contínua. Basta você ter um gerador de corrente contínua, que a gente vai até estudar lá na disciplina de máquinas elétricas. Bem, já a corrente alternada, ela é caracterizada pelo seu valor eficaz e pela frequência. Tá? Então, nos sistemas de corrente alternada, comumente a gente emprega tensões senoidais, tá ok? Então, ela é descrita por uma função seno ou cosseno, Então, é uma onda, E nós temos aqui alguns parâmetros importantes, Primeiro, o tempo em que essa forma de onda começa a se repetir, tá? Esse tempo é denominado período, tá? A frequência da nossa onda, ela é dada exatamente pelo inverso do período. Então, se a gente falar que a frequência da tensão que chega na nossa casa é 60 Hz, quer dizer que a gente tem um período, que é o inverso desses 60 Hz, que daria um período de aproximadamente 16 milissegundos. De tempo em tempo, essa forma de onda se repete. Tá? Além dela ter essa característica da frequência, ela também tem uma amplitude. Tá? Essa amplitude, geralmente, a gente não utiliza ela diretamente, esse valor de pico, como uma grandeza que caracteriza a corrente ou a tensão alternada. A gente geralmente utiliza a tensão eficaz, ou RMS, que seria esse valor de pico dividido por raiz de 2. Tá? O significado físico desse valor eficaz é o seguinte, tá? Imagina que você coloca uma tensão com essa característica em cima de uma resistência. E aí depois a gente tem uma tensão contínua que alimenta essa mesma resistência. Só para vocês entenderem qual que é o significado físico do valor eficaz. Suponha que eu aplique aqui essa tensão, que tem um valor de pico Vp, e se repete ali em 16 milissegundos, em cima dessa resistência. A gente vai ter uma dissipação de energia em cima dessa resistência, e a gente espera que essa resistência aqueça.
Vamos supor que essa resistência ela tem uma variação de temperatura, né, para esse problema aqui, de 40 graus Celsius. Vamos supor. Tá? O valor eficaz, ou seja, o que é esse valor eficaz, o significado físico dele? Imagine que eu coloque agora essa mesma resistência com uma tensão contínua qualquer, Vx. Né? A questão é, qual é o valor dessa tensão contínua que gera a mesma variação de temperatura nesse resistor? Você vai chegar à conclusão que esse valor contínuo é exatamente o valor eficaz. Então, se você pegar uma tensão que tem 180 volts de pico, você vai precisar de 180 dividido por raiz de 2, vai dar 127 volts em contínuo para transmitir essa mesma potência e, consequentemente, gerar o mesmo aquecimento do seu resistor. Então, o valor eficaz ele tem esse significado físico. Né? E, por isso, tipicamente, a gente especifica o sistema de corrente alternada em termos do valor eficaz. Então, quando a gente fala que uma tensão é de 127 volts ou 220 volts, a gente está se referindo ao valor eficaz. Então, esse é o valor eficaz da tensão que a gente tem na tomada da nossa casa ou numa instalação qualquer que você esteja trabalhando. Bem, e para gerar essa tensão corrente alternada? A gente vai perceber que a gente consegue gerar isso com máquinas elétricas, tá? Então, existem diversas máquinas elétricas, elas podem ser usadas em sistemas hidrelétricos, como, por exemplo, essa fotografia aqui em Itaipu, ou então em turbinas eólicas. Né? A gente consegue fazer uma conversão eletromecânica, a gente transforma o movimento de rotação, né, em eletricidade. Potência mecânica vira potência elétrica. Essa seria a ideia. E a grande questão é, qual desses sistemas, né, corrente contínua ou corrente alternada, que é utilizado? Bem, hoje nós sabemos que nas instalações residenciais, prediais, industriais, utiliza-se, em sua grande maioria, maioria esmagadora das vezes, corrente alternada. Tá? Mas há muito tempo atrás, né, existiam dois camaradas, né, dois inventores aqui, brilhantes, né, cada um com as suas aptidões. Né? Um deles, Thomas Edison, defendia, né, a corrente contínua, enquanto Nikola Tesla defendia a transmissão em corrente alternada. E a pergunta, né, de $1 milhão, né, era qual sistema era mais interessante para a transmissão da energia em longas distâncias. Então seria transmitir em corrente contínua ou transmitir em corrente alternada. Bem, a gente vai entender aqui que o transformador, né, esse equipamento muito interessante, né, ele teve um papel fundamental na decisão de qual desses sistemas seria utilizado. Tá? Então, para a gente entender essa ideia, considere esse problema aqui, que é um problema bastante interessante. Tá? Considera que a gente tem uma carga, né, e a gente tem uma unidade geradora. E elas estão a 50 km de distância. No sistema número 1, eu vou trabalhar em corrente contínua. Tá? Então, vou trabalhar com 480 volts, a potência que eu estou gerando vai corresponder a 100 amperes, e isso vai ser entregue para a carga, 100 amperes para a carga. Nesse caso, a corrente que passa na linha de transmissão, ela é 100 amperes, né? Basicamente, a corrente vem por aqui e chega até a nossa carga. Qual que é a grande questão disso, né? Se a gente tentar estimar as perdas na nossa linha de transmissão, ela seria a resistência vezes essa corrente ao quadrado, que é igual a 10.000 vezes a resistência do cabo. Essa é a perda de energia. É uma energia que vai ser jogada fora, vai virar calor. Ninguém vai aproveitar isso. Né? Só vai aquecer a linha de transmissão. Agora, quando a gente tem um sistema em corrente alternada, ou seja, 480 eficaz, a gente tem a possibilidade de utilizar um transformador, que é um dispositivo que ele consegue elevar ou abaixar a tensão. Tá? Só que ele só funciona único e exclusivamente para corrente alternada. Então ele consegue elevar e abaixar a tensão quantas vezes você quiser, só que é só para corrente alternada. Então vamos supor que a gente eleva a tensão 10 vezes. Bem, a potência que entra nesse equipamento é igual à potência que sai se a gente desconsiderar as perdas nesse equipamento. Então, se a minha tensão subiu
10 vezes, para que a potência seja a mesma, né? Potência, tensão vezes corrente. Se a minha tensão subiu 10 vezes, e isso aqui é uma constante, a corrente nossa tem que cair 10 vezes. Então a gente espera que quando a gente utilizar um transformador de 480 para 4.800, a gente vai ter uma corrente de 10 amperes na linha. Ah, mas aí eu vou jogar 4.800 na casa do meu cliente? Não. Você utiliza um outro transformador que está próximo da casa do seu cliente. E esse transformador ele pega o 4.800 e passa para 480. E aí você volta a ter a corrente de 100 amperes e 480 volts. Então, qual que é a dor do sistema de corrente alternada? Você precisa de 2 transformadores. Isso é um custo adicional. Mas qual que é o bônus? O bônus é que se essa corrente é 10 amperes, se a gente for calcular as perdas considerando a mesma resistência, a gente teria 100 vezes a resistência. Perceba que a diferença daqui para cá, ela é de 100 vezes. Então a perda é 100 vezes menor. Olha que negócio interessante. Só pelo fato de você utilizar o transformador. Conclusão, esse sistema em corrente alternada ele não vingou. Pô, professor, mas ninguém conseguiu fazer um transformador para corrente contínua? Conseguiram, pessoal, mas veio tarde, tá? Isso só foi possível quando a eletrônica de potência se desenvolveu. Então, equipamentos que são capazes de elevar ou abaixar a tensão contínua, que são os conhecidos, as fontes chaveadas, né? Ou choppers, esses equipamentos, né, eles foram desenvolvidos em torno da década de 70. Isso aqui que a gente está falando, Batalha das Correntes, é antes dos 1900. Tá? Então, por esse motivo, a gente consegue perceber, né, por que, né, o sistema de corrente alternada ele vingou, vamos dizer assim. Bem, outra coisa interessante é que quando a gente viaja pelo mundo, tá, a gente vai observar que dependendo do país, são utilizados diferentes níveis de tensão e diferentes níveis de frequência, tá? Então, por exemplo, né, em grande parte da Europa aqui, ó, todos esses camaradas que estão em azul, tá? Eles utilizam 50 Hz de frequência, tá? Enquanto o 60 Hz, ele é utilizado, por exemplo, na América, né? Tem alguns países da América que utilizam sistema em 60 Hz, né? Outros utilizam 50. Por exemplo, o Paraguai, nosso vizinho, utiliza 50 Hz, enquanto o sistema do Brasil é um sistema de 60 Hz. Tá? Quanto à amplitude, também varia, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles utilizam tensões menores, tá? Eles trabalham com tensões na faixa de 100, 127 volts. Já na Europa, eles trabalham com níveis de tensão maiores. Eles trabalham com 220 ou 240 volts. Isso eu estou falando de tensão de fase neutro, tá? No Brasil, a gente trabalha com os dois níveis. Então, no Brasil, nós temos níveis de tensão 127, 120, 110. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas também nós temos o 220. Então, depende do estado, né? A gente vai ter um nível de tensão diferente. Tem que tomar cuidado com equipamentos, por exemplo, um equipamento que queima muito é secador de cabelo, né? Porque é um aparelho que é um motor projetado para um determinado nível de tensão, ou ele é 127 ou ele é 220, e quando a pessoa viaja e leva o secador de cabelo, no Brasil mesmo, pode acontecer dessa pessoa queimar o secador de cabelo, se ela tiver um secador, por exemplo, de 127 e ligá-lo no 220. Bem, muito interessante. Também é interessante perceber, né, que aqui no Brasil a gente acabou adotando 60 Hz do sistema americano, tá? Tem uma razão, tá, pessoal, 50 e 60 Hz, tá? Na verdade, quando a gente aplica tensão alternada numa lâmpada, eu vou representar uma lâmpada aqui por uma resistência, vocês têm que perceber que toda vez que a tensão passa por zero, a lâmpada meio que apaga. Então ela deixa de brilhar, né? Porque não tem potência sendo entregue para ela nesse pequeno instante em que a tensão passa por zero. Tá? Quando você utiliza uma daquelas câmeras mais antigas, de celulares mais antigos, né? Aquelas câmeras VGA, você consegue perceber algum batimento na iluminação com aquelas lâmpadas, né? Com aquelas câmeras. Exatamente por essa questão aí dos 60 Hz. Né?
em torno de 50, 60 Hz são frequências que o nosso olho não consegue perceber que a luz está piscando. Porque estar num ambiente em que a luz está piscando numa frequência relativamente alta é muito estressante para o ser humano, né? Gera uma irritabilidade, né? Então, por esse motivo, eles escolheram frequências, né, que a nossa visão não consegue perceber, né, que a lâmpada está apagando, e com isso a gente fica numa situação mais confortável, né? Agora, entre 50 e 60, né, tem algumas vantagens e desvantagens. A gente vai perceber que os transformadores de 60 Hz eles são mais leves, mas eles têm mais perdas. Já os transformadores de 50 Hz eles são mais pesados, mas eles são mais eficientes, né? Um último ponto, né, 50 é um número bacana, porque é 5 vezes uma potência de 10, né? Então, para o sistema métrico é muito interessante. E o 60 Hz ele está bem ligado com as unidades de tempo, né? 1 hora tem 60 minutos, né? 1 minuto tem 60 segundos e assim por diante. Então a gente teria 60 batimentos em 1 segundo. Isso que é 60 Hz. Né? Então, por esse motivo, foram escolhidos esses dois números mágicos, tá? Isso vale para instalações elétricas, né? Se a gente for para sistemas embarcados, por exemplo, aviões, tem sistemas que trabalham com 400 Hz, por exemplo, porque os transformadores e outros equipamentos ficam mais leves com frequências maiores, tá? Muito bem. Vamos agora a algumas características do sistema elétrico, então. Bem, quando a gente divide, né, em geração, transmissão e distribuição, que é até o título da aula, o que a gente está se referindo, né? No nosso sistema elétrico, nós temos unidades geradoras, né? Essas unidades geradoras, elas vão gerar tensão e corrente alternada, e a gente tem que transmitir isso, né, e depois distribuir para as cargas. Essa aqui é a ideia, tá? Quais são alguns níveis de tensão típicos, tá? Geralmente, na geração de energia, tá? As maiores gerações, elas geralmente estão na faixa aí de até 18, 21 kV. Então, por questões de isolação aqui nas máquinas elétricas e tudo mais, a gente não tem muitos sistemas que trabalham em tensões maiores que isso. Então, a gente está limitado ali, em torno ali de uns 21 kV, tá? É típico esse número. Assim que a gente saiu do nosso gerador, a gente tem um transformador que eleva essa tensão para a gente. E aí a gente tem os níveis de transmissão. São níveis de tensão bem elevados para reduzir as perdas. 230 kV, 345, 500 kV. Então depende um pouco. Se a gente olhar o mapa do Brasil depois, vocês vão perceber que tem linhas de diversos níveis de tensão, né? Quanto maior a distância, a ideia é ter uma tensão maior, né, para minimizar as perdas. Bem, quando a gente vai chegando perto das cidades, né, e tudo mais, a gente tem algumas subestações, né, que elas vão fazer a redução desse nível de transmissão para um nível aqui que poderia ser chamado de subtransmissão. Então tem tensões de 138 kV e também tem 69 kV. São bem típicos, tá? Quando a gente chega na cidade, existe uma subestação, novamente, que tem transformadores e proteções e tudo mais. E nessa subestação a gente gera uma linha que vai ser de 13,8 kV. Pode ser 11 kV, pode ser 15 kV, depende um pouco da distribuidora, tá? Então a CEMIG, por exemplo, trabalha com 13,8. Né? Ok. Esse 13,8 são aqueles 3 fios na horizontal lá por cima do poste. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma fotografia, né? Ok. E na nossa rua, né, a gente tem essa média tensão geralmente, então chegam esses condutores de média tensão, 13,8 kV, lá no topo do poste. Tem os transformadores instalados nos postes e logo abaixo tem aqueles 4 fios na horizontal, que são a baixa tensão, que de fato é a tensão que vão disponibilizar nas nossas casas, né? Então aí a gente chega em níveis de 220, 127, mas a gente vai perceber que tem outros níveis de tensão disponíveis no Brasil. O Brasil tem vários níveis de tensão, dependendo de qual concessionária de energia, né, qual distribuidor que a gente está lidando. Ok. Então essa é a ideia, né? A gente faz uma conversão de energia. Então nós temos uma fonte primária, por exemplo, numa hidrelétrica. Nós temos a energia cinética, né, associada à queda da água. Isso vai girar uma turbina. Teremos uma energia mecânica cinética ali associada, uma massa girante. Isso acoplado no gerador vai tornar uma
isso energia elétrica, eletricidade, tensão e corrente. Essa tensão e corrente, ela é transmitida até chegar na nossa residência. E é importante notar que tem diversas subestações e diversos transformadores e diversos níveis de tensão. Então, uma geração, por exemplo, em 18.000 volts, transmissão aí 500 kV, 700 kV. Depois a gente chega na distribuição em 13.8 kV. E depois tem lá, né, o nosso transformador que vai gerar o 110, 220 para conectar na nossa instalação. Perfeito. Então aqui estão alguns exemplos, né? A ideia do 13.8 kV, entre cada uma dessas linhas, né, a gente tem, por exemplo, na CEMIG, 13,8 kV. Isso conecta aqui no transformador, perceba. Tem alguns fusíveis de proteção e tudo mais. Né? E depois, esse transformador, a saída dele, conecta nesses cabos aqui. Ó. Tá? Esses cabos são a nossa linha de baixa tensão. Tá? Então, por exemplo, né, padrão aí Belo Horizonte, entre fases nós vamos ter 220 e entre fase neutro nós vamos ter 127. Tá? Em muitos lugares esse cara aqui de cima aqui é o neutro, tá? Exatamente para evitar um pouco a questão do roubo de eletricidade, né? Do famoso gato. Né? Ok, aqui a gente tem um mapa muito interessante, tá? Que a gente consegue acessar online, tá? Pela ONS, né? É um sistema muito bacana, né, que permite a gente ver todas as unidades geradoras, as linhas de transmissão, os compensadores, subestações que tem no sistema elétrico brasileiro, tá? O que eu gostaria de chamar a atenção, né? Primeiramente, né, a gente tem aqui tracejado as linhas futuras, então são linhas que ainda não foram construídas, né? E essas em linha preenchida seriam as linhas já existentes, tá? Então, nós temos linhas de transmissão até 750 kV, tá? Que seriam as linhas em corrente alternada, mas também no Brasil, né, para distâncias muito grandes, tá? Nós temos linhas de transmissão em corrente contínua. Então, depois de um certo tempo, percebeu-se que a corrente alternada é boa para longas distâncias, mas existem alguns fenômenos eletromagnéticos, né, que só vão ser evidentes em distâncias muito longas, por exemplo, 500 km. E aí, nesse caso, as linhas de corrente alternada elas começam a ser problemáticas. Nesse caso, em longas distâncias, utiliza-se transmissão em corrente contínua. Tá? A gente tem uma linha, por exemplo, né, que sai de Itaipu, em corrente contínua, né, e conecta ali com o interior de São Paulo, né? Uma das razões, né, de ter essa transmissão em corrente contínua é porque a gente compra a energia do Paraguai. Então, das 20 turbinas que tem em Itaipu, né, 10 são do Brasil, 10 do Paraguai. Só que o Brasil compra, se não me engano, além das 10 dele, ele compra mais 4 ou 6 do Paraguai, acho que mais 6. Só que elas são em 50 Hz. Né? Então, a gente acaba transformando isso para corrente contínua, transmitindo em corrente contínua, e lá no interior de São Paulo, eles transformam novamente essa corrente contínua em corrente alternada em 60 Hz. Ok. E quais são os níveis de tensão empregados no Brasil em instalações residenciais comerciais, tá? Bem, nós temos vários níveis de tensão, como vocês podem ver. Então, se você já teve a dúvida se é 127 ou se é 110, saiba que, na verdade, existem os dois. Depende de onde você está no Brasil. Tem cidades no Brasil que tem 3 níveis de tensão diferentes, porque é uma cidade que ela é abastecida por 3 concessionárias diferentes. Tá? Ok. Neste caso, né, existem os níveis de tensão, né, que a diferença entre a tensão de fase e a tensão de linha, ou seja, fase-fase, é um fator de raiz de 3. Né? Como que esse sistema funciona? Né? Geralmente é um sistema trifásico, a gente tem as 3 fases, R, S e T, e nós temos o neutro. Entre a fase T e o neutro, entre a fase S e o neutro, e entre a fase R e o neutro, a gente tira ou 127, ou 120, ou 220. Depende do estado. Então, se a gente pegar, por exemplo, Rio Grande do Sul, é 220. Se a gente pegar Minas Gerais, é 127. Se a gente pegar Fortaleza, né,
o Ceará, eles vão trabalhar com 220, fase neutra. E entre fases, né, como essas tensões estão defasadas de 120 graus entre si, né, nós teremos esse fator de raiz de 3. Então, entre fases em Minas, nós vamos ter 220 volts. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente vai ter 380. No Ceará, no Piauí, é bem provável que você vai ter. No Piauí eu não tenho certeza, mas no Ceará seria 380 volts. Bem, ok. Agora existe um outro tipo de sistema que da tensão de fase para a tensão de linha, a gente tem um fator de 2 vezes. Tá? Esse é um tipo de sistema, tá, que ele é bastante utilizado em eletrificação rural. Tá? Então ele é um sistema bifásico, né? Ele basicamente tem 2 fases, que eu estou dando um nome diferente para que nós não façamos nenhuma confusão. Né? Então entre fase e neutro, qualquer uma das duas, nós vamos ter, por exemplo, 110, né? Mas entre fase e fase, nós vamos ter o dobro, 220. Por que que acontece? Nesse tipo de sistema, a gente tem as tensões, né, da fase A e da fase B, ou da fase X e da fase Y, defasados de 180 graus. Quando uma está no pico, a outra está no vale, né? E, consequentemente, né, nós teremos essa situação. Bem, como que isso é obtido na prática, né? No caso dos níveis trifásicos, a gente utiliza um transformador trifásico, né? Então ele geralmente é ligado em estrela, né? Daqui a gente tira a fase R, daqui a gente tira a S, daqui a gente tira o T. Esse neutro aqui, esse ponto central, ele é aterrado e daqui a gente tira o neutro. Então ele é conectado por meio de uma haste no solo, né? Para ter esse potencial bem definido, 0. E a gente tira o neutro desse ponto. Já nesse cara aqui é um transformador, né, que gera esse sistema 180 graus, ele é carinhosamente conhecido como monobucha, tá? Porque ele tem apenas essa única bucha aqui superior. Né? Nesse caso, né, a saída do nosso transformador, né, é como se ele tivesse dessa forma. Esse ponto aqui ele é conectado no TR e daqui a gente deriva o neutro. Então essa seria mais ou menos a ideia. Né? Então a gente consegue tirar a tensão ou o dobro da tensão. Ok. Aqui a gente tem um exemplo de um ramal de entrada, tá? Então o que é o ramal de entrada? O ramal de entrada é como que nossa instalação, por exemplo, a nossa residência, ela se conecta com a concessionária, né? Então a gente nota aqui claramente, né, que nós temos, né, a nossa rede de baixa tensão da nossa concessionária, né? E isso vai ser conectado por meio aqui de um ramal de ligação, pode ter um pequeno poste aqui da residência, né? Nós vamos ter um medidor e desse medidor para frente, né? Essa instalação ela já é por conta, no caso do cliente, né, que é feito, e aí a gente vai ter a instalação elétrica da residência, né? Por exemplo, para essa concessionária aqui, né, Electro, que atua, se não me engano, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, dependendo da potência da sua casa, né, da instalação, a gente vai usar um tipo de fornecimento diferente. Por exemplo, se na sua casa tiver uma carga instalada até 12 kW, a alimentação vai ser uma fase e um neutro. Então sua casa vai ser monofásica. Por outro lado, né, se a sua carga, né, instalada na sua instalação for de 12.000 até 25.000, ou seja, 12 kW até 25 kW, tem mais carga aqui nesse caso, aí nós vamos ter tensão de fornecimento, vai ser 2 fases e um neutro. Então você consegue ter 127 e 220 na sua casa. Né? Então às vezes as pessoas perguntam, tem 220 na casa ou não? Então vai depender da demanda, né, quando foi feita a instalação da sua residência. Né? E isso também é possível atualizar. Claro que tem um preço, né? Mas isso poderia ser atualizado, né, caso você precise, né, ou aumente muito a carga da sua instalação e precise ter uma segunda fase. Né? Ok. E por fim, se a gente tiver de 25 até 75 kW, aí a gente faz a alimentação trifásica. Então vão ser 3 fases e o neutro. Né? Então essa casa vai ser uma casa que vai ter acesso às 3 fases. Tá? Acima de 75 kW é uma potência muito grande para você ligar diretamente na rede de baixa tensão.
E aí, nesse caso, se for, por exemplo, um condomínio, tem que ter uma subestação lá dentro, e aí seu condomínio ele é ligado na rede de 13.800 volts. Então vai ter um transformador, várias proteções dentro do condomínio, né, para gerar alimentação para as demais unidades consumidoras. Ok, aqui um outro exemplo de desenho, né, de conexão aqui no caso da CEMIG, isso aqui eu tirei da norma da CEMIG, né, de como é feito, né, o acesso do cliente, né. Então é bem provável que vocês já tenham visto algo similar a isso, aí, por exemplo, na rua de vocês, né. E como são feitas as ligações dos equipamentos, né? Bem, os equipamentos, né, pensando aqui em Minas, né, que nós temos 127 e 220, né, instalações urbanas, se a gente tiver uma carga monofásica, por exemplo, uma geladeira que ela é monofásica, ela vai ter uma conexão entre o neutro e a fase. Já se você tem um chuveiro, né, que ele é um chuveiro bifásico, ou seja, um chuveiro que vai conectar em 220, né, a gente liga ele entre fase e fase. Se fosse em outro estado, né, por exemplo, se fosse no Paraná, né, o chuveiro provavelmente ia ser ligado entre fase e neutro, porque lá, entre fase e neutro, a gente tem 220 volts. Né. Lembra que tem uma relação entre tensão de fase neutra e tensão de fase, que é um fator de raiz de 3. Daí que vem o 220 e o 127. E se fosse uma carga trifásica, igual vocês aprenderam lá em acionamentos elétricos? Bem, aí ela vai ligar entre as 3 fases. Então, RST. Essa que é a ideia. Ok, pessoal. Para concluir aqui, um negócio bastante interessante é a tensão eficaz, esse 127, ele é constante? Então, se eu pegar agora e medir a tensão na tomada aqui da minha casa, vai dar 127 volts? Isso é uma pergunta bastante interessante e a resposta é não. Tá? Ao longo do dia, tá? E dependendo do horário, a gente pode ter uma tensão diferente daquela, de 127 volts. O que a gente tem que ter noção é que o 127 é uma tensão de referência, mas ela pode variar entre um valor máximo e mínimo, que ela ainda vai ser considerada uma tensão adequada. Não tem problema ela variar, desde que ela varie pouco. E quanto que é pouco? Essa que é a questão. Né? Ela pode variar 10%? Ela pode variar 50%? Bem, isso geralmente é definido, né, pela ANEEL, né, no PRODIST, tá? Que define, né, a questão da qualidade da energia elétrica, né, esse módulo 8 especificamente. Então ele define quais são as faixas de variação aceitáveis para as tensões, tá, que nós podemos ter. E a distribuidora ela tem que ser capaz de controlar essa tensão para manter ela nos níveis de tensão adequada, para evitar que tenha algum dano em algum equipamento conectado na rede da concessionária. Então olha que interessante aqui, eu extraí, né, do módulo 8 do PRODIST, que vocês conseguem encontrar na internet, as faixas de tensão, por exemplo, adequadas, né, para uma tensão, né, um sistema 220-127. Então qual que é a questão? Né? Para ser adequada, esse 220 ele pode variar de 202 até 231. Ou 127 pode variar de 117 até 133. Tá? Esse mesmo raciocínio se aplica, por exemplo, em lugares onde é 380 e 220. Esse 380 ele pode ser no máximo 399 para ser considerado adequado. Né? Então é um ponto bastante interessante da gente refletir, né? Que a concessionária ela tem que ter estruturas no sistema dela que façam a regulação de tensão. Né? Então ela tem alguns transformadores especiais, né, que conseguem contribuir para a regulação de tensão do seu sistema elétrico. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.